Sexta-feira, 25 de abril de 2014. Seja muito bem-vindo. A gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. Lançado hoje o vestibular de inverno da UPF. 26 cursos estão sendo oferecidos em diferentes áreas do conhecimento. A nova escola profissionalizante do Senai, que vai ser construída em Passo Fundo. Direitos humanos, mercado e participação. Temas que estão sendo discutidos no Colóquio Nacional de Direitos Humanos em Passo Fundo. Hoje é sexta-feira e aqui tem dica de cinema. E ainda tem teatro de rua em Passo Fundo neste fim de semana. A gente conta na edição de hoje onde vão ser as apresentações na cidade. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Um estudo encomendado pela UPF apontou que a geração que está começando um curso superior está cada vez mais conectada. E a campanha do vestibular de inverno da UPF, lançada hoje pela manhã, foi criada a partir desse contexto. Na Associação de Professores da UPF, um café da manhã foi oferecido a profissionais da imprensa, diretores de campi e cursos da universidade. A reitoria falou aos convidados sobre o potencial da UPF. O conceito 4 do IGC, o Índice Geral de Cursos, que a instituição recebeu em dezembro de 2013 e a colocou como uma das melhores universidades do país. E ainda apontou os avanços da universidade nesses 45 anos de atividades. No ano passado nós tivemos 8.600 candidatos inscritos, quer dizer, foi um número muito expressivo. Nós íamos batendo recorde a cada ano. Então, provavelmente, nós chegaremos próximo de 10 mil inscritos, então ele realmente ele se expandiu muito, né? Até por causa exatamente da qualidade, né, oferecida pela instituição. Nesse vestibular de inverno, a UPF oferece 26 cursos de graduação em Passo Fundo e também nos campos de Carazinho, Casca, Sarandi e Soledade. Desta vez antecipado, em razão do calendário dos Jogos da Copa do Mundo. Esperamos novamente realizar um bom vestibular. Estamos disponibilizando aos interessados 1.650 vagas em 26 cursos, de modo que a expectativa é realizarmos novamente um grande vestibular. A UPF oferece, além dos 26 cursos, bolsas de estudo de 50% e 100% através do ProUni, do governo federal. Também está credenciada ao FIES, oferecendo financiamento de até 100% da mensalidade. O Promocred, Programa Municipal de Crédito, é oferecido por prefeituras conveniadas com a universidade. Essas são possibilidades que facilitam e muito a entrada do aluno no universo acadêmico. E o IGC, ele é um indicador que sintetiza num único índice a qualidade dos cursos de graduação e dos cursos de mestrado e doutorado. Então mostra que a nossa instituição realmente é uma instituição que se diferencia pela qualidade, né? Que é o que as pessoas procuram, garantir que vão fazer um percurso acadêmico numa instituição que lhes garanta uma excelente formação para que eles possam fazer o seu trabalho junto à comunidade, nas diferentes áreas do mercado de trabalho, de forma efetiva para nos ajudar a fazer a diferença e fazer com que essa sociedade seja melhor. A campanha do vestibular de inverno da UPF foi desenvolvida pela área de planejamento da GECOM, em parceria com o Núcleo Experimental de Publicidade e Propaganda, o NEXPP, e também com o Núcleo Experimental de Jornalismo, o NEXJOR. O VT é pensado em cima depois de criado o mote da campanha, ele é pensado em cima dessa história que a gente gostaria de contar, que é a questão de liberdade para novos pontos de vista, através da semiótica da perspectiva. E depois do lançamento da campanha do vestibular para a imprensa, foi a vez dos funcionários e professores da instituição. O auditório da Biblioteca Central ficou lotado. Todos queriam conferir
a proposta e a temática do vestibular de inverno desse ano. As imagens mostram essa brincadeira de perspectivas diferentes. Parece que você está olhando algumas coisas que, na verdade, formam outras imagens. Então, é novos pontos de vista, que é o que o estudante deve vir buscar aqui dentro da universidade também. Ângulos diferentes são capazes de mudar um ponto de vista. E nada melhor que estar em um lugar onde as retas ganham esquinas, levando a novos rumos. Possibilidades se encontram e as descobertas fazem parte do dia a dia. Vestibular UPF. Liberdade para novos pontos de vista. Reforçando, as inscrições vão até 2 de junho pelo site vestibular.upf.br. Podem ser feitas também na Central de Atendimento ao Aluno, aqui no Campus 1, em Passo Fundo, ou também nas secretarias dos 6 campi da UPF. A prova acontece no dia 7 de junho. Outras informações tem ainda o 0800 701 8220. Amanhã acontece o dia D de vacinação contra a gripe em Passo Fundo. Os grupos de prioridade vão receber a vacina em qualquer unidade de saúde das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Fazem parte da prioridade para o Ministério da Saúde crianças de 6 meses até os 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz em menos de 45 dias, pessoas com mais de 60 anos, indígenas, trabalhadores da saúde, detentos e também quem sofre de doenças crônicas, como, por exemplo, asma e bronquite. Direitos humanos, movimentos sociais, esse é o tema da conferência que encerra as atividades do 6º Colóquio Nacional de Direitos Humanos, que está acontecendo em Passo Fundo. Para falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós convidamos o palestrante da noite de hoje, Bruno Cava, que é formado em Direito, mestre em Direito, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também um integrante da Universidade Nômade. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui. A gente falou em Universidade Nômade e a gente quer conhecer um pouquinho melhor esse trabalho. A Universidade Nômade é uma rede de ativistas e de intelectuais baseada no Rio de Janeiro que tem como proposta gerar conhecimento nas lutas por direitos e para as lutas por direitos. A gente publica revistas, tem a revista Lugar Comum, a revista Global Brasil, a gente publica mídias, tem um site também que é uninomade.net e dentro dessa rede a gente tem pesquisado as transformações que têm ocorrido no mundo político, no mundo jurídico, dentro desse nosso contexto de grande mobilização social, dessas lutas que foram disparadas no ano passado, principalmente em junho, com as ditas jornadas de junho. Pois é, um movimento interessante se formou no Brasil no ano passado, vem para a rua, né? E boa parte dos brasileiros esteve na rua. Como é que a gente pode historiar um pouquinho sobre isso que aconteceu? A gente pesquisa na Universidade Nômade, também lá no Labtec, no FRJ, as lutas e ocupações urbanas que estão se desenvolvendo principalmente nas cidades há vários anos. E se constatou que de alguns anos para cá houve uma mudança qualitativa na movimentação ativista. Essa mudança qualitativa ela mudou o lugar, mudou as estruturas por onde passam as mobilizações. Antes você tinha uma estrutura muito baseada em sindicatos, em movimentos sociais orgânicos, e hoje mudou. Então a gente está pesquisando quais são essas novas formas, as novas mídias, as novas maneiras de se organizar e se mobilizar politicamente. Então junho foi um momento que isso ganhou uma grande escala, não está mais passando despercebido, nem pelos grandes meios de comunicação, e a gente tem que tentar entender, tentar aprender o que está acontecendo para explorar o seu lado positivo, o seu lado construtivo, que é o que eu pretendo falar hoje à noite na palestra. Bom, você nasceu em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, está no centro do país e houve o que a respeito da organização de grupos em função de manifestações previstas agora para o período da Copa? São duas coisas, são dois fenômenos que eu acho que não dá para se analisar separado. Um é um fator global. Existe um ciclo global de lutas que a gente pode apontar um início em 2011 na Tunísia, foi para a Primavera Árabe lá no norte da África, no Oriente Médio, passou para as acampadas no movimento espanhol do 15 de maio, foi para o movimento Occupy americano e também tiveram algumas expressões aqui no Brasil, em Porto Alegre, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, movimentos das Ocupas, que ocuparam praças no centro da cidade. Esse movimento já está nas raízes das formas de organização das jornadas de junho. E um outro
eu diria muito importante, fator local, que são as transformações da sociedade brasileira, que aparecem não só nas jornadas de junho, mas nos rolezinhos, aparece em toda essa inclusão que houve, que está ganhando uma expressão política agora, ou seja, uma tentativa de essa composição social que conquistou direitos nos últimos anos, está agora tentando também conquistar um lugar político dentro do país. Então, esses dois fatores podem ser analisados juntos e explicam bastante coisa. De certa forma, o país pode ficar em alguns setores inviabilizado em função dessas manifestações e daquilo que a gente ouve tanto falar por parte de alguns grupos, de alguns segmentos, em função da Copa? Existe um discurso que acentua muito o lado negativo, que acentua o lado destrutivo, como se fosse um bando de vândalos promovendo quebra-quebra, esse discurso que a gente vê bastante e que de certa forma cola um medo e cola um aspecto niilista, um aspecto, digamos assim, meramente destrutivo nas manifestações. Mas tem um outro lado também. Tem um lado que é o lado da conscientização, que é o lado da organização, de formas novas de você gerar mídia, novos discursos que estão sendo gerados. Isso traz um ganho qualitativo político, traz um ganho qualitativo jurídico, ou seja, em termos de discussão de direitos, de como você produz os direitos na sociedade. Então, na verdade, o Brasil só tem a ganhar nesse processo das manifestações. Inclusive, dando um caráter à Copa também, social, de você discutir questões sociais na Copa, você não ficar meramente na questão esportiva, você poder discutir o Brasil, discutir a saúde, discutir a educação, a segurança, o modelo de segurança pública, o modelo de ordenação do território, tudo isso é uma oportunidade grande para a gente poder ter destaque e visibilidade. Eu acho importante também. Felizmente, 2014, além de Copa do Mundo, tem eleições. O momento certo do brasileiro expressar a sua opinião. E aí também se espera grandes movimentos sociais para esse período? Sem dúvida. Eleições é um momento em que você ganha um destaque no cenário nacional de debate muito grande. Agora, nenhuma força eleitoral, na leitura pelo menos que eu faço, conseguiu capitalizar a força das manifestações. Ou seja, todas as instâncias que surgiam de organização, de produção de mídia, de agenciamentos no nível das bases sociais, nenhum dos candidatos, nenhuma das campanhas até agora conseguiu, seja entender, seja capitalizar eleitoralmente. Então, acho que está em aberto ainda essa questão. Como que as forças partidárias, as campanhas eleitorais vão conseguir se abrir para essa potência toda que em junho apareceu, que está nos rolezinhos também, que está em várias manifestações da sociedade brasileira em transformação. Então isso é uma questão, eu colocaria em aberto, é uma questão que eu pensaria assim, como os candidatos e como as campanhas vão conseguir dialogar com essa franja de transformações. Bruno, em uma frase, só para a gente encerrar, e você que está liderando e também envolvido em vários movimentos, podemos esperar para os meses de junho, julho em diante no país, movimentos parecidos com o do ano passado? Sem dúvida, movimentos que vão trazer mais democracia e que vão problematizar questões essenciais, seja no projeto de cidade, seja no projeto de país. Boa sorte e sucesso na fala de hoje à noite. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Bom, amanhã o bairro Vitor Isler de Passo Fundo vai receber o programa Bairro a Bairro. Uma estrutura vai ser montada em frente ao salão comunitário da igreja, na rua Olivério Trindade, para oferecer alguns serviços prestados pela prefeitura. As atividades começam às 14h. Depois do intervalo, a gente fala que tem teatro de rua em Passo Fundo. Neste fim de semana, a gente vai contar quais e aonde vão ser as apresentações nos bairros da cidade e ainda a nova escola profissionalizante do Senai, que vai ser construída em Passo Fundo. Nós já voltamos. Muito bom. Obrigada, Bruno.